Bem-vindos ao programa Amigos da Arte. Hoje nós estamos trazendo aqui uma pessoa muito especial, um tietense ilustre, o Pedro Persone. Tudo bom, Pedro? Tudo bem. Boa tarde a todos, boa noite e muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Já faz algum tempo que eu tinha marcado essa entrevista com o Pedro, acho que já faz mais de um ano, não, Pedro? Mais ou menos isso. E no fim a gente teve que acabar desmarcando por algum motivo, eu nem lembro na época, e ficou difícil, a gente acabou não remarcando essa entrevista, né? E que bom que hoje você pôde me atender e vir para cá e poder contar um pouquinho para o nosso público aqui do programa Amigos da Arte. Tem todo tipo de pessoas, então eu queria que você entendesse um pouquinho o que é o nosso programa. O nosso programa é uma vitrine da arte e da cultura aqui da região, tá? Então a gente traz pessoas assim renomadas como você, a gente traz alunos, a gente traz pessoas que simpatizam com a arte, que apoiam a arte. Então a gente está sempre inovando aí nesse quesito de quem a gente traz para poder mostrar para o público, né? E o Pedro, gente, eu vou falar um pouquinho do que eu sei dele, que é muito pouco. E eu deixei para conhecer ele junto aqui com vocês. Nós estamos conhecendo ele juntos. Eu sei, Pedro, que você é um tietense e que você... Eu não sei nem se nasceu em Tietê. Nasci em Tietê. Nasceu em Tietê, mas sempre foi conhecido para mim como um tietense e uma pessoa muito importante, um músico muito importante. Então, eu desde pequeno escuto falar que existe o Pedro Persone, que ele toca uma coisa diferente, um instrumento diferente, e que ele é um músico muito bom, muito conhecido, e nunca tive o prazer de conhecer você. Então agora eu queria que você contasse pra gente um pouquinho quem é aí o Pedro Persone, porque eu acredito que muita gente aqui em Tietê também não o conhece, e é uma ótima oportunidade. Eu agradeço essa oportunidade. Realmente, eu nasci em Tietê, minha família é daqui. Minha mãe tocava piano, meu avô flauta e tal, então tem uma coisa de musicalidade na família já, né? Todos os meus irmãos estudaram com a Madre Estelina, que era a madre que ensinava piano na época em Tietê, e justamente eu, o último filho, quando deveria começar a estudar, a família mudou para São Paulo. Eu fui para São Paulo, fui estudar e eu era muito novo. Mas quando eu voltei, eu tinha 12 anos, aí eu passei a estudar no Conservatório de Tatuí. E uma coisa engraçada, porque eu comecei estudando piano, mas eu tinha um som na cabeça, e esse som eu só fui identificar num festival que eu fiz, que era do Campos do Jordão, e foi na USP, em São Paulo, naquele ano. E a partir disso eu entendi qual era o som, e aí passei a estudar esse instrumento. É uma coisa engraçada porque o cravo é o instrumento por excelência do século XVIII, do século XVII. Ele foi inventado ainda em 1490 e a partir disso o cravo se desenvolveu e toda a família tinha um cravo na sua casa e era o instrumento estudado pelas pessoas, né? A boa educação na época dizia que a pessoa deveria conhecer música, então se estudava geralmente o cravo. Só que esse instrumento ele deixou de ser usado no final do século XVIII e durante o século XIX raras pessoas conheciam o instrumento, até que houve um revival do cravo e lá pelos anos 50 se estabeleceu a construção histórica de cravo, que se voltou àquela construção feita no século XVII e XVIII. Mas isso só para dizer que, imagine, nessa época no Brasil a gente não tinha nem quem ensinasse cravo, muito menos quem construísse cravo. E o cravo, ele é o antecessor do piano? É isso? Ele é o antecessor do piano, mas ele é um parente distante do piano. Ele é um instrumento de teclado, como o órgão, como o piano, mas a produção sonora é feita através de um plectro. Então você tem a corda e um plectro que pinça a corda, como se fosse uma unha no violão. Como se fosse uma harpa. Como se fosse uma harpa. O piano tem um martelo que percute. Ele bate na corda. Então ali, por bater na corda, você tem um controle de dinâmica. O cravo não tem. É sempre
um volume igual, a menos que você coloque mais ou menos registros, né? E é um instrumento que vem de um outro instrumento bíblico, que é o psaltério. Acho que você lembra aquela coisa que a gente comprava no posto de gasolina, que era uma forma trapezoide, você punha um papel embaixo e ia pensando. Nossa, eu tinha uma aqui até semana passada aqui em casa, comprei na praia, no Rio de Janeiro, estava vendendo. Isso é um psaltério. Legal. Que está na Bíblia, louve a Deus com psaltério e tal. Então, a partir disso, eles quiseram fazer um psaltério que você pudesse tocar mais notas ao mesmo tempo, então puseram um teclado, né? E esse instrumento, então, desenvolvido lá nos anos final dos 1400, ele vai tendo alguma evolução e tal, ele passa a ter 2 manuais, 2 teclados, né? E aí você consegue fazer jogo de sonoridades com esses 2 teclados, um mais forte, mais fraco e tal, mas ele não tem a dinâmica. E aí eu era muito novo e esse instrumento só tinha um cara que construía no Rio de Janeiro, que chama Roberto Regina, um gravista que todo mundo estima e foi assim o iniciante de tudo isso, né? E ele também construía. Então meu pai comprou um cravo pequeno para mim, de um manual. Quantos anos você tinha quando você viu esse instrumento? Era acho que 12 ou 13. Ah, foi bem no começo, quando você começou a estudar quando música? Eu comecei a estudar. E aí eu ia a cada 15 dias, eu pegava aqui um ônibus, ia para São Paulo, de lá eu ia para o Rio, do Rio eu chegava na rodoviária, novinho, sim. Ia para o aeroporto Santos Dumont, de onde saía um ônibus que ia para o sítio do Roberto Regina, 50 quilômetros do Rio. Nossa. Eu fazia isso porque era a única maneira de eu estudar esse instrumento. E seu pai apoiando, né? Que coisa boa, que coisa bonita. Ele apoiava, ele achava aquilo meio... Não vai dar camisa pra ninguém, né? Não. Falava isso. Geralmente pai de artista fala assim, isso aí não vai dar camisa não vai pra viver ninguém. disso e tal, vai fazer outra coisa, mas apoiou. Minha mãe apoiava e tal. Então eu comecei a estudar e me apaixonei pelo instrumento e desde então eu sou talvez a segunda geração, né? Roberto a primeira, depois teve outros professores que vieram, mas aí eu já estava estudando cravo, fazendo essa loucura aí de cada 15 dias, e aí surgiu uma professora, Maria José Carrasqueira, que veio para o conservatório da Suíça, que ela tinha feito um curso e tinha estudado cravo. Então ali eu comecei a estudar com Maria José. E aí ela me incentivou muito para ir para Paris, e aí eu fui embora. Aí foi a primeira saída, eu fui para Paris, fiquei lá um tempo, estudando com uma cravista importantíssima, Huguette Dreyfus. E como é que você foi para Paris? Você já falava francês? Ou você Nada, aprendeu? Nada, não falava nada. Eu fui para Paris, eu tinha acho que 18 anos, e aí eu fui, cara, coragem. Legal. E aprendi francês na rua, aquelas coisas. E fiz esse curso, que era numa cidadezinha, na época, você imagina, isso foi em 77. Era uma cidadezinha em torno de Paris, que tinha uma prefeitura comunista. Então, ali era mais barato para eu estudar. Onde ela ensinava em Paris era caríssimo, não ia ter condição. Aí, nessa cidadezinha que chamava Bobigny, eu fiz o curso com ela. E quanto que você pagou? Seu Aurélio. Que legal. Seu Aurélio, o que ele deixou, ele tinha, no não, começo. mas nessa época ele já tinha morrido, e aí eu fui com um pouco que ele me deixou aí. Você quis investir nisso, então? Investir Foi nisso. um investimento seu? Sim. Foi pessoal? Tudo que eu pude eu investi em música, né? Eu tenho uma biblioteca interessante, eu tenho instrumentos bons, então foi isso que eu fiz da minha vida. E eu dei uma olhadinha ali, né, de leve, né, gente, no resumê que ele me trouxe, que é um currículo pequenininho, e vi que você fala 4 línguas. Você fala de tanto ir nos lugares assim e falar isso? Porque tem umas coisas na vida que a gente não explica, né? Por exemplo, eu estava na Unicamp e eu tinha certeza que eu ia para Jerusalém estudar com um cara chamado Gershon Scholem. Eu ia estudar Kabbalah. E eu queria ir, então eu comecei a estudar hebraico na Unicamp. Mas daí as outras línguas a gente fala por necessidade mesmo, né? Legal. Você, isso é uma coisa incrível, né? Porque assim, não é só o fato de estudar fora, né? Na minha visão, estudar na Europa, lógico, ter tido essa possibilidade de investir em você mesmo e fazer o que você gosta, mas o diferencial aqui, gente, que eu enxergo, é você participar, você fazer tudo isso com um instrumento que é muito único, né? Então, eu gostaria de saber, assim, existe essa sensação de estar muito sozinho
por ser um instrumento muito diferenciado, ou isso tem suas vantagens? Tem suas vantagens e suas desvantagens, tem, porque é aquela coisa, ninguém chama o cravista porque não conhece, o cravista não toca porque ninguém chama, mas no fim das contas, cada vez se impõe mais no mundo da música a performance historicamente formada. E aí você passa a ser uma pessoa única, que as pessoas têm que chamar se quiser uma coisa diferenciada também. Porque esse movimento, por exemplo, que hoje a gente chama HIP ou HOP, que é Historically Informed Performance ou Oriented Performance, esse movimento não é simplesmente eu chegar e tocar aquela música, eu pegar a partitura e sair tocando. Existe toda uma pesquisa musicológica por trás disso que me leva a conhecer técnicas de dedilhado daquele compositor, como era a afinação do instrumento naquela região, que tudo isso muda. E existem aspectos que são tão próprios de cada região, de cada música, de cada escola de pensamento musical, que ao conhecer isso, você consegue transportar isso para a música na hora que você cria a sua performance. Você, assim, me passa muito, Pedro, assim, um intelectual da música. Você se considera um intelectual da música? Não me considero. Eu acho que eu sou esforçado e tal, mas assim, eu acho que o intelectual da música, ele pode perder alguns aspectos que a execução necessita. Então eu acho que você precisa ter o rigor da pesquisa, mas você precisa ter o fogo da paixão para a execução. E esse fogo você tentou manter ele de que forma? Porque, assim, hoje, já há algum tempo, o Pedro está muito presente no Conservatório de Tatuí, que é o mesmo conservatório que ele começou lá quando criança, né? E hoje ele está lá como assessor pedagógico, né, Isso. Pedro? E você acha que isso, o trabalhar numa instituição como essa, uma instituição que forma formadores, assim, você acha que isso ajudou você a manter esse fogo e você entender um pouco mais o popular, talvez, ali? Mas, olha, é uma coisa tão engraçada, porque, veja só, quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo essas questões, a música que eu mais trabalhei, eu trabalho com música barroca e clássica. A música barroca, ela foi um movimento criado artificialmente. A gente tinha a Idade Média, as Idades Médias, que foi todo aquele período de 1000 anos, né, de Idade das Trevas, como eles dizem. Você teve em seguida o período renascentista, onde se buscou uma estética um pouco engessada. O contraponto era a coisa mais importante e não tinha tanta necessidade de entender a letra, nada disso. Aí se junta em Firenze uma turma de intelectuais, de músicos, de alquimistas, que começaram a propor um novo movimento, que eles não chamaram de barroco, mas eles propuseram que a música deveria mover a alma do ouvinte. Isso era o básico para eles. Então, ritmo, harmonia, melodia, pausa, tudo aquilo convergia para fazer a música mover a alma daquele ouvinte. Pré-moldado? Sim. Vivaldi é dessa época? Vivaldi é um pouquinho posterior. Eu estou falando aí 1580. Porque a minha alma foi movida pela música dele. Por isso que eu estou perguntando isso. Porque foi o primeiro compositor que me chamou muita atenção clássica. Assim, né? E aí, veja só, você tem então esse pensamento que desemboca logo em seguida num Descartes. René Descartes, o filósofo matemático, por incrível que pareça, a primeira obra que ele publicou foi um compêndio de música. Então ele dedicou ao Isaac Bachmann, que era amigo dele no exército de Maurício de Nassau. E então ele dedica aquele livro de música a esse outro matemático, Bachmann, e ele fala, a primeira coisa, a música é um organizado de sons que serve para mover a alma do ouvinte. Então o pensamento cartesiano, que vai dominar todo o século XVII e XVIII, é um pensamento que a música tem uma função, e a função é mover a alma do ouvinte. E essa técnica toda, até por você ter estudado isso e compreender perfeitamente isso, porque você também, né, trabalha com as composições, você consegue identificar isso com muita facilidade quando você escuta uma música qualquer hoje? Sim. E é muito difícil.
É muito difícil ver isso. Não. Ou é gostoso? Qual é a sensação? Porque assim, é muito longe, né? As pessoas às vezes criticam muito a gente porque a gente julga, eu não gosto dessa música, eu não gosto daquela, isso não é música, aquilo é... A gente escuta tanta coisa. Mas eu acho que aí é uma questão de gosto, né? Eu gosto mais disso, gosto menos daquilo. Agora, quando você estuda, e aí é meio estranho dizer isso, mas por exemplo, nesse período que a gente vive hoje, que muita gente coloca no currículo coisas que não são verdadeiras, o meu doutorado foi feito com muito esforço, muito sacrifício na Boston University. Imagine só que quando você faz um mestrado, um doutorado no Brasil, você propõe um plano de pesquisa, entrega esse plano de pesquisa, ao final disso você tem uma coisa chamada exame de qualificação. Quando você faz exame de qualificação, você chama pessoas legais para você, para que eles aprovem, né? O meu doutorado, ou o doutorado feito nos Estados Unidos em universidades sérias, como a Boston University, Indiana ou Yale, eles têm um exame de qualificação que é assim: você tem na quarta-feira 1h30 de história medieval, 1h30 de história renascentista barroca, 1h30 de... Né? E então, tudo ali você vai ter que saber de música da Idade Média até o ano passado, de história. Pula a quinta-feira, na sexta você faz 1h30 de análise tonal, 1h30 de análise atonal. Aí você tem short answer, que você vai fazer perguntas como assim: monte um esquema de uma fuga, um gráfico, né? Ou o que é uma sexta aumentada, coisas assim. E depois você tem a escrita de um coral no estilo de Bach. Se você passar nisso, você vai para o exame oral. Aí no exame oral você tem 5 doutores perguntando para você absolutamente o que eles quiserem, e você tem que saber. Então, aí você passa o exame de qualificação, o escrito e o oral, e aí você vai para 1 ano de escrita da sua dissertação. Foi isso que eu fiz. Quando eu terminei o oral, a banca me chamou e falou: bom, você foi aprovado, agora a gente tem que decidir sobre o que você vai falar. E aí, então não é que você vai com um plano prévio, aí eles escolhem o que você vai falar. Eu tinha vontade de falar sobre Haydn. Quando Haydn saiu de Viena e foi para Londres, ele mudou a escrita pianística dele, o fortepiano era diferente, então ele mudou a escrita. Eu queria falar sobre isso. O meu reader, que é o orientador, né, ele falou assim: não vai trazer nada de novo. Só que no exame de qualificação ele falou sobre um sujeito chamado Lodovico Giustino, que é citado em todos os livros de música para piano, mas é só citado que foram as primeiras obras para piano, 1732. Aí, graças a um amigo musicólogo aqui de São Paulo, eu pude complementar a informação para ele, que era sim um padre de Pistoia, norte de Florença, que publicou sim as primeiras obras para fortepiano, mas com o patrocínio de um bispo carioca. Isso encantou a banca. Fez a diferença. E foi isso que eu fui falar daí. Esse foi o meu tema. Legal. Aí você comentou fortepiano. Fortepiano é um outro instrumento? É um outro instrumento. E também você tem aí uma qualificação, Sim. um estudo de cima. Eu fui o primeiro a fazer o fortepiano para o Brasil em 1791, que foi o ano Mozart. Você olhando assim, qual é a diferença? Já explicou que o cravo ele tem 2 andares e ele funciona como uma arma. Isso. Quando você olha assim um móvel, você acha que pode ser qualquer coisa. Mas o fortepiano tem só um manual, tem 5 oitavas e meia e pedais no joelho, por exemplo, o vienense, e é já com um martelinho coberto de pelica que percute a corda. Mais moderno do que o cravo. Mas então... mais ancestral do piano. Esse é o ancestral do piano, de verdade, né? E se você imaginar que esse piano que você conhece hoje, ele foi criado em 1870, tudo que tem antes disso, por exemplo, Chopin morreu em 1849, ele não conheceu o piano. Jesus, como é? Eram fortepianos, eram instrumentos muito E o anteriores. som que a gente escuta hoje de Chopin, é o mesmo som que ele fazia? Não, se você escutar no Stein... Porque a gente só escuta em piano, né? Sim, mas hoje em dia tem os fortepianos copiados da época. Eu não sei se eu escuto, eu não sei se eu tenho acesso a isso, porque quando a gente escuta essas grandes gravações
são em piano pianos, moderno. né? Mas quando você escuta com o piano que Chopin tocou, muda a sua vida. Nossa, já muda antes, imagina agora. Não, é fantástico. É um outro instrumento com uma coisa super importante, ele é articulado. Ele não tem um som pasteurizado com o Steinway. O Steinway, quando ele cruzou as cordas do piano, ele faz com que você tenha um som crescente. Então você tem o som e esse som aumenta. O fortepiano não, você tem o som e ele tem um decay, ele não Deixa eu te perguntar uma curiosidade boba, mas é uma curiosidade normal, de gente normal, né? Licença. A Bela e a Fera, né? O Fantasma da Ópera, não a Bela e a Fera, o Fantasma da Ópera, que é um órgão, que não tem nada a ver com esse. Não. É um outro instrumento. Mas a Bela e a Fera é um cravo. Ai, olha, tá vendo? Quase acertei. Achei que nem tinha na Bela e a Fera. Na Bela e a Fera tem um cravo. Ah, que legal. Você quer ver um filme fantástico, Barry Lyndon, de Stanley Kubrick? Aquele filme tem cravos maravilhosos. É com. Como é o nome dela? Marisa Bernson. Era conhecida como as pernas mais bonitas do cinema. Essa mulher era lindíssima. E esse filme foi feito inteiro à luz de velas. No finalzinho do século XVIII ele mostra. E assim, você recria aquela ideia realmente do cravo, do fortepiano. E Kubrick era oboísta, então era um cineasta que tinha uma paixão musical muito grande. Né? Como que você faz para, hoje, assim, você ter esse amor seu pelo cravo, né? Como que você semeia isso? Semanalmente, você toca ainda? Sim, tem que estudar, né? Muito. Parou de estudar, perde tudo. E veja, como é que eu fiz isso? Então, eu criei o curso de cravo no Conservatório de Tatuí em 1985. Quanto tempo faz que você está no Conservatório? 85 eu entrei como professor. Então desde 85 você está direto lá. Mas eu fui aluno todo o tempo anterior. Né? Nunca desconectou, não. Né? E aí aconteceu uma coisa engraçada. Eu, em 2010, eu tinha voltado de Boston, aí eu passei num concurso na Universidade Federal de Santa Maria. E eu fui para Santa Maria. Lá eu fui professor de harmonia, contraponto, música de câmara e tal. E aí quando eu cheguei lá, já que a gente está falando de currículo, mas isso, por favor, não levem pelo lado errado. Mas quando eu cheguei lá, pelo meu currículo, o meu departamento passou a ter 50% mais de verba, pelo que eu tinha de produção, né? Sim. Produção científica, produção acadêmica. E aí eu fiquei em Santa Maria até 2018. Quando a Baçaí entrou no conservatório, eu vi uma oportunidade de voltar para cá. Então você imagine que eu tinha um emprego que eu sairia morto ou se eu fizesse uma bobagem muito grande. E assim, eu teria uma aposentadoria integral lá no sul. Quando eu soube de Tatuí, eu vim embora, pedi exoneração, joguei tudo para cima. É na sua casa, né? Então, essa coisa da gente ter, essa coisa da artistry, que você vai e de repente você tem um ideal, né? O meu ideal era mudar algumas coisas que eu achava importantes para o conservatório, em questões pedagógicas, porque nesse meio tempo que eu estava em Santa Maria, eu virei também avaliador do MEC para universidades de música. Então eu fui de Macapá a Pelotas, avaliando um monte de universidades. Né? Legal, né? Eu acho assim muito interessante para quem é músico, que está te assistindo, né? E que vai ter oportunidade de assistir esse programa, porque a arte no geral, né? Ela infelizmente não tem esse valor que deveria ter, acho que aqui no Brasil. Então chega algum ponto da vida do músico que às vezes ele fala: será que eu vou continuar estudando? Será que vale a pena eu pegar esse dinheirinho que eu guardei aqui e ir para fora estudar? Eu acho que a gente está aqui com o Pedro, que é um exemplo de que isso dá certo, de que quem realmente tem o valor, quem realmente trabalha, quem realmente ama aquilo, consegue sobreviver daquilo da melhor forma possível, como ele está falando, né? Mas não acho que seja exemplo não. Uma coisa como essa de Santa Maria, nenhuma pessoa em sã consciência faria. Né? Não, mas você conseguiu lá, você fez, você se arriscou, né? Sim. Digamos isso, entende? É. Mas o que eu falo é que às vezes a pessoa fala assim: poxa, tanto diploma, tanto, sabe? E eu não consigo ser ninguém. Consegue, né? Consegue.
você estudando, se esforçando, você consegue. Vem, né? Ó, A retribuição vem. veja só, eu comecei falando, sei lá, do curso de 85, porque eu formei muitas pessoas. Eu tenho hoje aluno de Paris, que tem uma carreira como gravista, em Portugal. Eu tenho aluno em vários lugares do Brasil que se formaram em Tatuí, né? E que foram, e saíram e deram certo. Então, também é muito estranho esse negócio de deu certo. O que deu certo? Quando dá certo? Acho que só dá certo quando você morre, porque aí você pode fazer uma avaliação se foi bom ou não. Ah, né? não, mas eu acho que se você. Eu acho que deu certo porque você continua. Você continua com isso, sim, né? Sim. Quando não dá certo é quando você tem que abandonar um sonho, um amor, para viver de uma outra coisa que não tem nada a ver com você. Eu, por exemplo, conheci, não tô falando que não é o sonho dele, mas eu conheci um médico na Unicamp, por exemplo, que quando ele ficou sabendo que eu morava aqui em Tietê, e ele começou a conversar que eu era bailarina, a gente batia um papo toda vez que eu tinha consulta, e ele falava que aqui em Serquilho, na cidade vizinha, tinha um cara que fazia o violão, e ele vinha de lá para comprar o violão da pessoa aqui em Serquilho, porque ele era maravilhoso. Então você vê que uma pessoa formada em medicina, que está lá na Unicamp, tinha um sonho de música, né? Sim. Não que não fosse o sonho de ser médico, mas talvez, né, uma pessoa que não acreditou, talvez na carreira como músico e que acabou indo para um outro lado. E veja uma coisa, agora você tocou num ponto importante. Eu estava em Santa Maria e uns alunos saíram de lá porque eles tinham que vir para esse luthier aqui de Serquilho, que é o Tessarim, que é famosíssimo. Agradeço de você falar o nome dele, então, porque eu não decorei. Não, mas eu falo assim com muito gosto, porque não só ele é extremamente importante na construção de violão, como o filho dele é meu aluno de cravo. E toca lindamente, César Tessarim. E ele é como se pronuncia? César é o meu aluno. O pai se pronuncia luthier, por causa de alaúde, que é luth, e aí se colocou como luthier, quem faz instrumentos de cordas, né? Que legal. Uma coisa que eu queria comentar com você também, até perguntei quanto tempo você está no conservatório, porque há 13 anos atrás, mais ou menos, aqui a minha escola de dança, a gente resolveu fazer uma homenagem para o Camargo Guarnieri, o maestro Camargo Guarnieri, que é aqui tieteense, né? E que então estava completando 100 anos de Camargo Guarnieri, né? E nesse mesmo ano, coincidentemente, Vila Lobos fazia 150 anos. E aí eu tinha feito no ano anterior, se não me engano, uma homenagem a Vila Lobos, né? E no ano seguinte a gente resolveu fazer a Camargo Guarnieri. Foi meio junto, assim. E algum amigo meu, falou assim: poxa vida, você está fazendo um trabalho com os dois mestres? Você não sabe, lá no Conservatório em Tatuí vai ter uma mostra, vai ter uma orquestra, acho que era uma orquestra de sopros, não lembro, que vai fazer, era uma orquestra, vai fazer uma apresentação falando dos dois. Eu falei, não acredito. Dia de semana, de manhã, uma terça-feira, 10 horas da manhã, eu pedi por favor pro meu marido me levar, que eu precisava assistir aquilo. Era feito só para as escolas em Tatuí. Eu tive que esperar lá fora para ver se todas as crianças entravam, se sobrasse lugar eu entrava. Sim. Aí nós entramos e fomos assistir essa apresentação, que foi assim maravilhosa, marcou minha vida, marcou a vida dele. Eu chorei muito. No final eu fui lá conversar com o maestro, eu não conseguia falar porque ficava chorando, sabe? Porque eu tava vendo os espetáculos que eu tava montando na cabeça de uma outra pessoa. Sim. Foi ao mesmo tempo, né? E ele fez, assim, foi muito lindo, porque teve uma representação também do pessoal de teatro do conservatório, um sendo Camargo Guarnieri e o outro sendo Vila Lobos. Foram conterrâneos, mas não exatamente da mesma época, né? Então eles conversavam entre si, falando um da obra do outro, né? Foi maravilhoso. Não sei se você estava lá nessa época, se você lembra. Acho que isso foi quando eu estava fora. Isso foi muito lindo. Então, a importância de... a gente às vezes se sente um pouco longe quando ele está falando toda essa história dele, essa trajetória, né? Tão culta, assim, com tantas palavras que a gente não entende, com tantos lugares, né? Mas quando isso se aproxima da gente, mesmo com todo esse tamanho, com toda essa força, isso tem uma intensidade, isso bate com uma intensidade para uma pessoa comum, uma pessoa que não entende nada disso, ou que não conhece o instrumento. Mas você sabe, a gente tem que falar de uma maneira que as pessoas entendam. Se eu estou falando alguma coisa aqui muito estranha... Não. Você foi como maestro lá nesse dia. O maestro mostrou uma coisa para mim que eu não entendia nada, mas ele
ele me tocou, entendeu? E veja só, Camargo Guarnieri, não só pela questão de ser tietense, mas Camargo Guarnieri tem uma importância musical no Brasil muito grande. E as coisas do nacionalismo e as coisas que ele trabalhou e a escola Camargo Guarnieri, assim, o pensamento composicional do Guarnieri é de extrema importância. É um músico de primeira grandeza. Eu sempre comento, né, porque eu já pesquisei muito sobre ele para fazer balés, né, com a obra dele, e sempre que eu pesquiso eu vejo lá, é o segundo maestro brasileiro mais conhecido mundialmente, né? Então os dois ali fazem um par perfeito, né? Sim. Tietê é terra de grandes músicos, né? Você sabe que você vai ser o próximo homenageado aqui, né? Daqui um tempo, que assim, né? Infelizmente a gente só recebe homenagem póstuma, né? Póstuma. Então, mas e aqui nós temos grandes músicos, a gente tem, por exemplo, o Afonso Dias, que foi uma pessoa que fez um trabalho, ele era professor de música aqui, ele fez um trabalho importantíssimo que foi colocar em partitura o batuque. E o batuque que no fim das contas a gente tem em Tietê, Capivari e Piracicaba. Sim. Então é uma arte, um ritual que não pode morrer, né? Afonso Dias, que ele era professor de música e ele pegou e fez um artigo sobre o batuque, muito importante. Que legal. Né? E depois tem os outros conhecidíssimos, Marcelo de Pinambá, tem Fred Jorge, você tem Itamar Assunção, né? Aí a gente vai realmente, né, o Cornélio Pires, o Capitão Furtado. Sim, todos esses ilustres, Cornélio né? Pires é um caso sério, né? Tietê é uma terra de ilustres, né? E eu gostaria até de perguntar para você uma pergunta que eu já fiz para alguns outros convidados. Será que isso vem da falta de oportunidade que a gente tem aqui em Tietê? A gente tem que se virar tanto que a gente acaba... Porque eu não vejo aqui na nossa cidade um empenho muito grande. A gente não tem uma escola de música, a gente não tem uma faculdade, a gente não tem um conservatório. Como que nascem essas pessoas aqui em Tietê? Da onde elas vêm? Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente não sabe explicar. É o trópico que passa por aqui? Pode ser, né? Pode ser. A gente tem a Valéria Velho hoje, que é uma professora maravilhosa. Eu acho que são energias telúricas aí que a gente, de repente... Pode ser. Porque, veja bem, você está em Tietê e de repente você tem uma cidade vizinha que não tem esses elementos culturais como Tietê tem. Então... Agora, Tietê tem tudo isso, mas isso tudo precisa agora começar a ser direcionado, né? E levado de uma maneira que isso faça a diferença para a cidade e isso nos coloque no cenário artístico. Eu acho que é extremamente importante. O que adianta você ter tudo isso se nada disso é colocado para fora, se não se celebra isso, né? Sim. Então eu acho que é um momento importante, talvez essa pandemia tenha servido para que as pessoas repensem os seus valores, né? E os valores. Eu acho que um povo que não tem uma identidade cultural, uma identidade artística, é um povo miserável, né? Sim. Então, a riqueza artística no Brasil, talvez ela seja inversamente proporcional ao valor que se dá, porque a gente tem grandes artistas e um reconhecimento minúsculo, um desdém da arte, um desdém da ciência, um desdém de tudo. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, é uma pergunta também que eu estava me preparando para fazer para você, e foi para você tocar nessa assunção, já ia passar. Com todas essas viagens que você fez para o exterior, tudo que você estudou fora, o que tem lá que aqui não tem? Por que lá a arte é tão mais valorizada? A cultura, enfim, todos os processos, né, os processos passados lá são mais valorizados, ao mesmo tempo que a tecnologia também? Como que funciona isso? Eu acho o seguinte, eu tive a oportunidade de passar por alguns lugares interessantes. Paris, Amsterdã, por exemplo, eu estudei na Academia Foral de Musique, que é uma escola do meu professor lá, Jacques Or, e você vê um povo que luta com tanta dificuldade. Eles dizem, né, que Deus criou o mundo e o holandês criou a Holanda, porque eles foram afastando o mar e
e foram criando o país deles. Eles não tinham como crescer a Alemanha de um lado, eles só podiam jogar o mar para frente. Construíram isso, lutam com uma dificuldade assim, de manutenção. Hoje em dia não tanto, mas na época, você imagina no começo, né? E eles começaram a se apegar na arte para muita coisa. E o holandês, imagina, a escola holandesa, a escola flamenga de pintura é um negócio absurdo, né? Você tem hoje o Rijksmuseum lá em Amsterdã, tem as obras de todos os grandes, né, da pintura. Esse movimento, né, da música antiga, da performance histórica, deu um boom na Holanda, né? Então é um país de gente muito inteligente, e com gente inteligente se sensibiliza com arte. Então eles valorizam profundamente. Então, Estados Unidos. Então aí você pôs o dedinho ali na educação, né? É básico. Né? E veja bem, educação sim, mas uma educação direcionada para a criatividade do povo, né? Sim. Quando você consegue fazer com que aquela pessoa seja criativa e ela consiga passar para um estado mental que ela aprecia alguma coisa. Da arte dentro da educação. Sim, né? mas daí você tem outros fatores que minam você com uma indústria cultural. Isso é outra coisa, né? Arte é arte, indústria cultural, que é isso que a gente ouve por aí, nas televisões e tal, você tem ali uma coisa que é profundamente financeira, rasteira. Que não vai adiantar de nada, né? Eu estou falando de arte, né? Assim. Agora, aí você chega nos Estados Unidos, que é um povo tão novo como o brasileiro, mas o que levou os Estados Unidos a ser Estados Unidos? Eles levaram Pelé para os Estados Unidos, porque não tinham que jogar futebol. Então eles levam pessoas que sabem fazer coisas, né? E aí eles se desenvolvem. O que eu pude perceber logo chegando, começando meu doutorado, é o brasileiro, ele tem toda a artistry possível, mas ele não tem formação. O americano tem uma formação com essa artistry um pouquinho reduzida, mas ele consegue se sair bem porque ele tem formação, ele tem educação, ele tem a formação musical, por exemplo, vem desde a escola média. Ele cresce com aquilo, ele toca em banda, ele toca em marching band, ele faz várias coisas. Então, parte do quadro, ele chega num ponto que ele pode desenvolver, e aí ele pode passar a ter esse fogo artístico de uma outra maneira. O brasileiro já tem isso nato, só que não tem um pingo de organização para a educação. E o que me ajudou? Eu imagino que eu tenho esse fogo artístico brasileiro, mas eu cheguei e peguei uma organização mental muito séria do americano, que eles têm tudo destrinchado, eles sabem o caminho que você precisa. Então, quando você junta isso, você começa a ter um resultado muito melhor. Você junta a parte técnica com o talento, né? Quer dizer, você faz aí você consegue fazer uma união dessas duas coisas, né? Isso é importante. Agora, você já alguma vez aqui em Tietê já se apresentou? Você tem alguma história para contar pra gente aqui de Tietê? Você é muito nova, né? Não sou tão nova assim, não. Mas então, a partir dessa minha volta lá de Paris, em 77, eu comecei a fazer uma série, pelo menos uma vez por ano, eu fazia apresentação na Capela São Benedito com luz de velas e tal. Era engraçado, porque a cada ano ia mais gente, sabe? E aí, por outras questões, por estudo e tal, eu não consegui manter essa série. Mas eu não sei, acho que durante 10 anos eu fiz isso regularmente. E então tinha, entre essas coisas, por exemplo, o meu amor pela Capela de São Benedito e pela Irmandade de São Benedito, que é fantástica. Um dia ia ter aí a festa de São Benedito e nós fizemos uma missa inteira gregoriana com o coro de São Benedito cantando. Foi maravilhoso, maravilhoso. Cantando latim e tudo, sabe? Foi fantástico. Eu espero que a gente possa assistir isso um dia ainda, porque, né? A gente fica escutando isso. Que eu morro de vontade de voltar a tocar na capela. Aí você tem que trazer seu cravo, porque lá não tem. Sim, não, mas a gente sempre leva. Porque tem poucos cravos. Não é que nem um piano, não é tão pesado. Não,
Não, a gente leva, vai pesar em 70 quilos, isso a gente traz. E, recentemente eu fui para Minas e tudo, tive que pôr numa van e levando um forte piano, levando tudo e a gente faz, isso é de menos. Carregar faz parte. Legal, nossa, é muito interessante, é muito assim, a gente fica com vontade, sabe? É muito entusiasmante, digamos assim, você saber de tudo isso, saber dessa história toda. Então, eu acho que gostaria de fazer esse convite para você. Eu sei que nós não somos nada, né, nesse programa Amigos da Arte aqui, mas somos a alma no momento do que se fala de arte aqui, né, na nossa cidade. E eu tenho certeza que a minha vontade é a vontade de todos que estão assistindo. A gente gostaria muito de ver você numa performance, né? Poder conhecer o seu trabalho um dia. Eu espero que dê certo, espero que realmente 2021 seja um ano que traga oportunidades para todos nós, sim, né? Sim. Para todos, e que essa oportunidade de repente venha Pois é, eu gostaria deixar muito. acontecer isso, né? A gente conhecer um pouco da sua arte. As últimas apresentações que eu fiz aqui foi lá na Santa Terezinha, eu trouxe a orquestra que eu tinha em Tatuí. E depois, mais recentemente, atendendo aí um pedido, eu toquei no asilo. Eu levei o cravo e toquei no asilo. Foi uma coisa emocionante. Foi uma coisa muito, muito, muito séria. Pedro, eu quero agradecer demais a sua participação. Eu espero que você volte ao nosso programa, porque agora, né, que a gente se conheceu e que a gente está perto, né, aqui está muito perto, eu espero que você realmente continue nessa carreira promissora sua como educador, né, que você está levando para a gente aí esse conhecimento, né, da música. Espero que realmente você ainda faça muito pelas pessoas e, se conseguir, faça até mais perto da gente, que a gente consiga, Tomara. Que a gente consiga realmente ter um pouquinho mais do Pedro Persone aqui em Tietê. O meu programa está aberto, sempre que você quiser divulgar alguma coisa, seja do conservatório, seja pessoal, qualquer coisa que você tenha de divulgação, quando você estiver aqui em Tietê, chama, manda um WhatsApp, a gente marca, porque eu tenho certeza que eu nem consegui perguntar tudo que eu queria. Eu vou falar, poxa, perdi a oportunidade de perguntar alguma coisa, porque acho muita demais, coisa. né? Não, nossa, foi ótimo. Acho que você esclareceu um pouco para o povo quem é o Pedro Persone. Tenho só a agradecer você e desejar tudo de bom. Muito que a gente obrigado. se veja em breve aqui novamente no programa. Com certeza, e que seu programa continue por muito tempo, que a gente possa voltar aqui e de repente trazer até o cravo. Ai, que delícia! Então, olha lá, hein, gente? Quem sabe na próxima vez a gente vai ter um recitalzinho aqui. Maravilha. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todos e até o próximo programa.
Olá! Eu tenho algo importante para falar para você sobre o futuro do seu filho. Aprendizado prático e divertido é algo que estimula importantes habilidades, como raciocínio lógico, trabalho em grupo e criatividade. Tudo isso é possível através de cursos como robótica, youtuber, programação, desenvolvimento de games e muitos outros. Que tal agendar uma aula experimental? Venha para Código Kid e descubra como tudo isso acontece. Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da UniCesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana.
Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se.